Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Quadrinhos é uma forma de arte, focada em contar histórias, passar emoções e... sei lá, uma terceira categoria de coisas que me tá faltando na mente. E assim como filmes, séries, livros e tudo mais, infelizmente no nosso mundo, a consumação dessa história está atrelada intimamente a um valor monetário. Ou seja, você pode... Tá, vamos fingir que você não poderia piratear uma história para consumi-la sem pagar os devidos valores aos criadores responsáveis de trazê-la até você. Mas, da forma legal, você tem que pagar um ingresso para ver um filme ou uma peça de teatro, você tem que pagar para comprar um livro ou um quadrinho e tudo mais. Só que, diferente de outras formas de contar histórias, quadrinhos são uma mídia em que você tem que pagar para ler a história e usualmente, ou idealmente, ela não vem inteira e de uma vez só. Então você tem que comprar o número 1, depois o 2, 3, 4, 5, por aí vai. Diferente de um livro em que você compra o livro e a não ser que seja uma série de livros, você tem ali a história inteira condensada em um blocão que você paga uma vez só para ler, ou um filme que você paga para ir no cinema vê-lo de uma vez só. Esse tipo de história, de produto em que você senta, paga uma vez e consome a coisa toda, tem um apelo muito maior da nossa tolerância. No sentido de que você tendo que pagar para ver um filme, o filme tem que ser muito ruim para você sair no meio dele. Porque, cara, se ele for mediano ou até ruinzinho, você aguenta ver ele inteiro para poder reclamar. Eu percebo isso com meus amigos, né? Pouquíssimos deles já saíram no meio de um filme, de uma sessão de cinema, de tão ruim que o filme era. Mesma coisa, um livro, cara, muita gente pega aquela coisa inteira de uma vez só e fala, cara, mesmo que seja ruim, vai ler até o final. Agora, quadrinhos e séries e coisas do tipo, pode ser que tenha um ponto ruim no meio dela, só que por ser fragmentado, você vai acabar largando no meio se for ruim. Um livro pode ser que tenha um pedaço ruim no meio, ou um filme tenha uma barriga no meio que não seja tão legal, mas você consegue se forçar um pouco a superar essa parte para consumir o resto. Livro e filme eu vejo isso. Agora série, cara, muita gente quando vê uma sequência de episódios ruins, larga ela. Quadrinhos também acontece isso, né? Não esses quadrinhos aqui, né? Tipo, não um quadrinho estilo Hokusai, que nesse sentido tá muito mais próximo de um livro em que você vai se forçar a ler, mesmo então um pedaço que não seja tão legal no meio. Mas quadrinhos assim, ó, fragmentados, sabe, com numerozinhos mensais, depois que passam vários números sem serem tão legais, muita gente abandona, e é sobre isso que vamos falar hoje, sobre quadrinhos que eu abandonei. E, por favor, eu quero muito... Esse é daqueles vídeos em que eu quero que vocês comentem aí, pra gente ter uma conversa sobre... Será que algum desses quadrinhos você foi até o final? Ou você abandonou também? E quais quadrinhos você abandonou e por que você os abandonou? E também, como eu sei que vocês vão comentar sobre isso, não cortei o cabelo, ele só tá no rabo de cavalo porque ele tá terrível hoje. Bom, então vamos lá. Esse vídeo aqui poderia até ser mangás que eu abandonei no meio, porque a maior parte disso aqui que eu vou falar hoje são mangás, mas tudo bem. Então vamos começar com histórias em quadrinhos em si. O conceito de X-Men é muito, muito bom. Porém, os Inumanos sempre atraíram muito mais. O que é uma pena, porque os Inumanos nunca tiveram muito destaque pela Marvel. Eles só tiveram destaque quando a Marvel viu que realmente não ia conseguir fazer ganhar dinheiro com os X-Men no cinema, então foda-se, vamos começar a investir nos Inumanos. Aí foi quando anunciaram o filme dos Inumanos, que virou uma série que deu no que deu. Os Inumanos estavam em alta nos quadrinhos, cancelaram quase todos os X-Men e focaram muito nos Inumanos. Teve uma época em que os Inumanos tinham mais de uma revista, tá ligado? Porra, foram super importantes no Guerra Civil 2 e tal. Mas depois a Marvel viu que ia conseguir comprar que a Disney ia conseguir comprar a Fox, então foram-se os Inumanos. Aí cancelaram os Inumanos, mata todos eles e tal, e ignora, volta eles a serem relegados como sempre foram. E logo depois a Marvel começou a dar um destaque muito grande nos X-Men, e não só em trazer de volta os X-Men, né? O Wolverine tá de volta e tudo aquele negócio que rolou lá em 2017, 18, 19, 20, não sei, não lembro quando é que foi isso. Mas eu lembro que logo depois dessa primeira leva de títulos dos X-Men, a Marvel colocou o Jonathan Hickman, que fez várias coisas muito fodas nos Vingadores, para fazer os X-Men. E eu lembro, cara, toda semana saiu alguma coisa do Jonathan Hickman nos X-Men e era assim bombástico. Nossa, aquele design de anúncio diferenciado, aqueles quadros que ele falou, esse aqui não é a página mais importante dos X-Men, é a página mais importante dos quadrinhos da Marvel, e muita coisa em bombástica e tal, e vai ser Krakoa, Ilha dos Mutantes, contexto político, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, com o tempo saiu o X-Men do Jonathan Hickman. E, nossa, o pessoal surtou, isso aqui foi bombástico, todo mundo falou sobre isso, né? Sobre todo o destaque que ele estava dando, sobre
as orelhas serem marca-páginas e ter um cartãozinho com sementes e bibibobô. Até eu fiz vídeo na época, quando eu esqueci no Brasil. Eu estava assim, muito empolgado, porque todo mundo falou tão bem, a arte é tão foda e tudo mais. E aí com o tempo eu fui, sim, comprando os outros e tal, não sei o que lá. Só que depois do primeiro ano, por aí, dos X-Men do Jonathan Hickman, né, dos vários títulos de X-Men do Jonathan Hickman, ele começou... Na verdade ele saiu e comentou que não conseguiu concluir o plano dele. Eram 3 atos, ele fez 2 e aí teve que sair e tal, não sei o que lá. E aí todo mundo parou de comentar e começou a falar como era triste, que ele saiu, não sei o que, e pipipipopô. A verdade é que só o fato do Jonathan Hickman ter falado que não conseguiu concluir o plano dele e que estava saindo da Marvel já me fez broxar com tanta força dos X-Men. Porque assim, os X-Men tem personagens muito fodas. Eu adoro a Liliana Rasputin, a Mística. Eu gosto muito da Jubileu, tá ligado? A Jubileu é minha favorita dos X-Men. Todo mundo faz piada dela, mas eu adoro ela. Tem muitos personagens muito legais, mas no geral, os X-Men em si perdem muito poder pra mim, assim, narrativo, porque eles são... Vou fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas... Cara, me incomoda um pouco tudo isso, tá ligado? Os X-Men individualmente funcionam bem, mas são tantos personagens tão bons e sempre esquecem de abordar um deles, ou mais deles, ou vários deles. É uma bagunça tão grande que eu sempre tive uma resistência. E quando veio todos os alunos de Jonathan Hickman, eu fiquei empolgado e me deixei ser levado. E aí depois ele falou que saiu, então eu já não tinha tanta vontade de X-Men assim. E tudo que eu tava gostando aqui eu sabia que não seria concluído como deveria, e que eu não tinha vontade de continuar. Então eu comprei 5 números de X-Men do Jonathan Hickman e parei. Nem foi por conta da história ser ruim em si, porque na prática eu só li o 1, 2 e o 3, mas quando eu cheguei no 3, eu já tinha comprado o 4, 5, 6, e antes de eu sentar pra ler ou comprar os próximos, ele já tinha anunciado que tava saindo, não sei concluído o plano dele. Então eu brochei demais disso aqui. Tanto que isso aqui tá até à venda, eu tô querendo me livrar disso aqui, porque pra que ter uma série que eu tenho só os 6 primeiros números e não tenho vontade em continuar? Bom, talvez um dia eu leia só pra reclamar, tá ligado? Do meu jeito de gostar de reclamar com propriedade. Agora, outro quadrinho foi por outro motivo, na verdade, meio parecido até, foi A Maldição do Cavaleiro Branco. Eu li o Cavaleiro Branco, eu achei interessantíssimo, adorei as discussões políticas ali no meio, a arte diferentona do Matt Hollingsworth e tudo mais, eu achei sensacional, eu fiz vídeo no canal e tudo mais, o quanto isso aqui foi legal, foi diferente, foi interessante ver esse Batman, tal, esse mundo diferentezão. E quando isso aqui terminou e lançaram A Maldição do Cavaleiro Branco, que é isso aqui, logo depois que ele anunciou, no início era só continuação. E ele, depois ele começou a anunciar um monte de coisa, todo um universo derivado. Ele anunciou as regras do universo dele, né? É uma coisa que eu acho que as outras publicações deveriam fazer também. Deixar bem nítidas essas regras desse universo. Mas tudo bem, ele anunciou que no universo dele quem morre não volta, e um monte de coisa. E aí... Aí anunciou a série da Arlequina, acho que é o Arqueiro Verde desse universo, um monte de coisa diferenciada. E aí eu já tinha comprado o número 1, e eu li... E tipo assim, sei lá, não me pareceu ter tanto propósito, assim, pareceu só mais... Ah, eu já comecei, então vou continuar isso aqui, tá ligado? Pareceu mais um trabalho de inércia do que realmente uma parada com vontade. Eu senti uma vontade muito grande do Sean Murphy em contar a história do Coringa se curando, das 2 Arlequinas e tal, da primeira história. Aqui eu senti só, eu já estou fazendo isso por um tempo, vou continuar só. Então ele introduz o Azrael, mas eu achei tão... sem tesão de fazer, só uma coisa assim, só... Ah, a gente já tá ganhando dinheiro, já tá no meio do caminho, então vamos continuar, vamos ver o que acontece. E isso não me prendeu tanto assim, tanto que até hoje eu só tenho o número 1 e 2 e eu não tenho muita vontade de ler o resto. Eu acho muito fora as capas que ele faz, as capas da série da Arlequina e tal, mas do jeito que a série segue, será que eu deveria voltar e dar uma chance a isso aqui? Porque, sinceramente, eu não tenho muita vontade de ler isso aqui. Se o número 1 aqui tivesse dado... Nossa, eu tivesse sentido assim, a vontade dele de contar a história, nossa, eu teria continuado com certeza, mas... Me pareceu tão mais do mesmo. Bom, pode ser que eu esteja enganado, por favor. Esse vídeo aqui tá também pra vocês comentarem e falarem o que vocês têm vontade... se eu deveria voltar em alguma coisa dessa, porque vai que é muito, muito foda e eu perdi. Agora vamos pros mangás. Ou quase mangás. Bom, eu tinha um colega no colégio que ele lia muito mangá e ele tinha tanto mangá que não cabia na coleção dele, né? Isso aqui que eu tenho aqui hoje, isso aqui sim é um problema de logística, de espaço na minha casa, ele tinha lá em 2014, 13. E aí ele queria só os mangás bizarríssimos, os esquisitões. E aí aqueles populares ou modinhas, ele tava se livrando. Então eu comprei muito mangá dele.
E um desses mangás que eu comprei, que era uma modinha na época, era Katekyo Hitman Reborn, ou aqui no Brasil, Tutor Hitman Reborn. Esse mangá foi modinha lá pra 2011, 12, e o mangá durou um tempão. Ele tem 43 números e eu queria ler porque todo mundo falava, né? O Reborn, o Hitman Reborn, ele é um ícone popular, né? Ele é bem famosinho e tal. Hoje em dia foi esquecido, mas na época ele era bem famoso e tal, e eu queria ler. Então eu comprei desse meu amigo até o número 10. E comecei a comprar na banca, então eu tenho o número 1 ao 10 e o 28, eu acho. E eu fui lendo. E assim, pra quem não sabe do que se trata Katekyo Hitman Reborn, é um mangá sobre máfia. Um moleque no Japão colegial descobre que coisas aconteceram numa família mafiosa e que ele se tornou o herdeiro, o cabeça da família. Sabe, tipo, ele é um braço da família, só que toda a família foi morta, tá ligado? Que só sobrou ele agora. Então agora ele é o herdeiro da família e chega o Reborn, né, que é esse bebezinho mafioso, que vai explicar pra ele como é que a família funciona e quem são os associados, os parceiros de trabalho e tudo mais. Ele é um moleque que é enfiado no meio de uma trama mafiosa. Interessante isso. E além disso tem elementos de magia e tal, de poderes, todo aquele negócio foda, né, de fogo e tal, não sei o que anime, que o mangá adora colocar. Só que os primeiros números são totalmente procedurais. Procedural é um termo de roteiro que quer dizer que a história não é continuada, a história não começa no número 1 e termina no último número, e todo o meio é a história se desenvolvendo. A história são capítulos, é vilão da semana, então o capítulo 1 começa, apresenta um novo membro da família, tem uma aventura, o protagonista tem uma aventura com ele, e aí o membro da família fala, eu tô disponível, me chama quando precisar e vai embora. E aí o próximo capítulo é a mesma coisa, vai ser só enfiando o personagem e tal, e não tem uma história grandona se envolvendo. Isso me cansou demais. O meu amigo me falou, cara, depois dele apresentar toda a família, aí sim ele começa a fazer histórias grandiosas e tal, as tretas entre famílias mafiosas e tudo mais. Mas ela me perdeu. Eu acho que aqui no número 10 já tá no meio de uma treta dessa grandiosa entre famílias e tal, lá pelo número 8 termina de apresentar personagem, mas cara, 8 números, cada número com o quê? 9 capítulos. 9 capítulos, 9 vezes 8, cara, dá 72 capítulos só apresentando o personagem. Preparando o terreno pra começar a história de fato. Não, pra mim foi demais. Então é isso, eu também tô me livrando do Katekyo Hitman Reborn. Mas eu sei que esse aqui é um mangá que uma hora eu vou ler ele inteiro, só pra poder reclamar. Eu tenho muita vontade de ler todos os mangás que eram modinhas durante a minha juventude. Quer dizer, eu não tô velho, nem que tô na juventude. Mas assim, eu vou ler Dragon Ball, eu vou ler One Piece, eu vou ler Mirai Nikki, eu vou ler Soul Eater, Tokyo Ghoul. Essas coisas que quando eu era pré-adolescente e criança eram famosinhas e depois foram esquecidas, eu vou ler. Uma hora eu vou ler. Só que não agora, e talvez não precise ter o manga físico na minha estante, né? Então eu tenho do 1 ao 10 e 28 do Katekyo Hitman Reborn e não faço questão de ler ele físico. Eu posso ler ele em PDF, desse tipo. Agora, um que eu faço questão de ter inteiro é Fairy Tail. Fairy Tail é sobre uma guilda de magos chamada Fairy Tail, Rabo da Fada. Só que a gente não vai acompanhar toda a guilda, né? Porque a guilda inteira tem, sei lá, 42 membros. Mas você vai acompanhar esses carinhas aqui, né? Esses dois, né? Que é o Natsu, que é um cara que foi criado por um dragão e tem magia de fogo. Então ele solta fogo, come fogo, faz várias paradas fodas com fogo. A Luz, que é uma feiticeira de contratos, então ela tem contratos com várias entidades muito fodas. Então ela tem um ramo de chaves, com tipo a chave de aquário. E aí ela torce assim, como se recebe uma fechadura no ar e invoca a criatura relacionada a aquário que tem um contrato com ela e obedece ela. E outros dois parceiros dele, que são o Gray, um feiticeiro de gelo, e a Elsa, que é uma feiticeira de contratos, só que de armas. Então ela tem contrato com espadas, armaduras, escudos, várias coisas fodas. E eles são os quatro fazendo contratos da Fairy Tail. Então alguém tá com problema, vai na guilda deles, no quadro de avisos, e bota lá, ó, eu tenho um problema assim e eu pago tanto pra quem resolver. Eles pegam os contratos e resolvem. No início é bem isso, só eles quatro resolvendo probleminhas que são colocados na Fairy Tail por dinheiro. E sempre tem alguma coisa, tipo, na verdade, meu cachorro sumiu nesse bosque, achem eles. E na verdade descobrem que na verdade o cachorro foi sequestrado por uma guilda de demônios que estão tentando ressuscitar um grande Baal esquecido. É sempre assim, tem alguma coisa por trás do contrato. O contrato parece muito fácil, mas na verdade é muito mais complexo do que realmente é. E eles têm que dar um jeito nisso em cima da hora. E de vez em quando tem a participação de outros membros da guilda e tal, é bem legal. O problema é que depois de um tempo começam a entrar outras guildas de feiticeiros. Então, por exemplo, é um contrato muito grande, muito complexo e tal, e a pessoa que quer esse contrato coloca o aviso em várias guildas. Então bota lá na Scale, na Fairy Tail, na
Lama Scale, Fairy Tail... Ah, esqueci. Bota aí os nomes, os contratos nas outras guildas pra ver quem é que resolve primeiro. E aí começa a virar uma corrida entre as guildas feiticeiras pra ver quem resolve primeiro. E aí você vai ver esse grupo correndo pra ver quem resolve mais rápido, de forma mais eficiente, os contratos contra as outras guildas e outros grupos feiticeiros. E a parte mais foda de Fairy Tail, pra quem tinha 13 anos quando isso aqui saía, era o visual. Os personagens são muito cativantes, os visuais são muito bons, tudo é muito criativo, é muito foda. Mas além disso, é justamente a criatividade do autor, do Hiro Mashima, tem em fazer magias diferentes. Tem magias muito fodas, e todo mundo tem alguma magia, alguma peculiaridade, algum jeito foda de tratar as coisas e tal. Isso é muito maneiro. O problema é que quando começa a ter essas interações entre guildas, as competições e o pessoal realmente brigando pra ver quem resolve primeiro, é que fica muito formulaico. Sempre é assim. Eles chegam em um lugar que tem um problema, eles têm o Natsu, né, que é o protagonistazão, né, o cara que é treinado pelo dragão, ele cai na porrada com o outro cara que tem magia de dragão da outra guilda, ele apanha e perde. E aí ele conhece alguém que ensina pra ele a técnica do outro cara, ele usa essa técnica contra o outro cara, ganha e resolve o problema. E aí quando eles voltam pra Fairy Tail, os caras que eles brigaram estão na porta da Fairy Tail falando, queremos entrar pra Fairy Tail. E sempre que isso acontece, a pessoa que entra pra Fairy Tail fica mais chata. Então, por exemplo, a Júvia. A Júvia é uma garota que mexe com chuva e água. Ela era de uma outra guilda, e depois da treta de dar uma porrada na cara dos caras da Fairy Tail, ela vai e se junta à Fairy Tail. Quando ela era da outra guilda, ela era muito foda. Quando ela entra na Fairy Tail, ela é só um alívio cômico que tá a fim de dar pro Grey. Mesma coisa, o Gajil. O Gajil, quando era da outra guilda, ele era foda pra caralho. Nossa, o cara que mexe com magia de aço. O caçador de dragões de aço. E aí ele bate no Natsu, o Natsu aprende a magia de aço e dá porrada nele. Aí quando ele apanha, ele vai e entra pra Fairy Tail. E todo mundo que entra na Fairy Tail fica muito sem graça. E sempre é isso. Depois de ler isso pela terceira vez, eu fiquei de saco cheio. Mas até lá eu tenho 36 números da Fairy Tail aqui. E são, acho que 70 ou 60 números de Fairy Tail. Fairy Tail também foi uma modinha muito longa, durou pra caralho, ainda mais porque o anime é enorme. Então assim, por respeito ao visual e os personagens são muito bons, apesar de eles ficarem meio merdas quando é no Fairy Tail, eu vou comprar e ler todo Fairy Tail, só pra reclamar depois das merdas que ele tem. Ai. Mas foi por isso que eu parei de ler Fairy Tail. Eu li muito dele, eu li até aquela treta zona com o dragão que rola salto no tempo, mas ali eu falei, cara, pra mim já deu, tá ligado? Eu sei que aqui vai ter mais uma porradaria do Natsu, que nós vamos aprender mais uma magia de algum caçador de dragão, e fiquei de saco cheio. Agora um que eu larguei muito cedo, Turma da Mônica Jovem. Quando que saiu? Lá em 2010, eu acho, né? Foi isso que saiu. 2008 que isso que saiu. Eu achei sensacional, tá ligado? Porra, Turma da Mônica, só que agora em mangá e tal, vai ter uma história zona se passando em tudo. Porra, que maneiro. Eu comprei um, me diverti muito, cara. Pro Regzinho lá de 10 aninhos e tal. Nossa, foi muito legal ver eles crescidos e tal, não sei o que, essa arte diferentona. Foi legal. Aí eu comprei o 2 e tal, aquela treta com a bruxa, não sei o que. Porra, maneiro. Aí no quarto número, acaba essa treta com a bruxa e tem isso aqui. O primeiro selinho que a Mônica dá no Cebolinha e tal. E aí quando acabou essa primeira treta, né, esse primeiro bloco de histórias com a bruxa, eu falei, acabou? É isso? Tipo, são 4 números e aí acabou? E já estão colocando aqui o que deveria ser o grande chamariz da coisa toda? E ali eu acho que na minha sapiência de 10, 11 anos, que eu me liguei que tipo, eu acho que isso aqui vai ser estilo Turma da Mônica. Que existe uma numeração em Turma da Mônica, mas ela não é relevante. Você pode comprar qualquer Turma da Mônica por aí, e tanto faz o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Você lê, curte e é isso. Eu acho que vai ser isso mesmo, só que com números maiores. Então vai ser 3 números de Turma da Mônica, uma historinha, e depois começa outro que se dane. E de fato foi exatamente isso que aconteceu. Turma da Mônica Jovem hoje ainda tá saindo. Eu nunca entendi isso de terceira série da Turma da Mônica Jovem, com histórias de eu não sei o que. Nunca entendi isso. E não tenho interesse. Eu tenho interesse em entender. Mas é isso, eu tenho no Turma da Mônica Jovem 1, 2, 3 e 4. Eu gosto muito dos visuais dos personagens. Mas assim, como eu sei que não é uma coisa realmente, uma história grandona sendo contada, não tenho vontade de ler. Turma da Mônica Jovem eu realmente não tenho vontade nenhuma de ler. Eu só leio as histórias que o pessoal fala que são boas, tá ligado? Tem um grupo lá de quadrinhos que o pessoal fica falando de Turma da Mônica Jovem, e de vez em quando tem uma história, tipo a história do Cascão pai. Porra, eu fui lá e li, porque cara, o Cascão virou pai. Eu tenho que ler isso aqui. E aí foi isso. Mas isso aqui eu percebo que eu tô perdendo menos coisa. Agora, 2 quadrinhos que eu queria ter largado e não larguei porque eu sou uma piranha de cronologia: Liga da Justiça Scott Snyder e Lanterna Verde de Grant Morrison. Esses dois aqui eu queria muito ter largado. Eu só não larguei por 2 motivos. Um, isso aqui é fundamental para a cronologia do Renascimento. E 2,
é o Lanterna Verde. Se eu fosse um leitor normal de DC, eu teria largado isso aqui no número 2, quando começou essa treta de Lanterna Índigo, Lanterna Ultravioleta. Isso aqui, eu não teria lido Black Stars nem a segunda temporada. Eu teria largado na metade da primeira, mas é Lanterna Verde. Eu sou muito fã de Lanterna Verde, então eu tive que ler isso aqui inteiro. Mesma coisa que eu li do Snyder. Eu sou muito fã de cronologia e eu tive que ler isso aqui inteiro porque eu queria entender o que estava acontecendo. Mas é isso, que está ficando maior do que eu imaginava, mas é isso. Comenta aí, por favor, o que você achou desses quadrinhos que eu abandonei. Quais quadrinhos você abandonou e por quê? Comenta aí, quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, comenta aí, marca ele com o seu favorito, com o seu curtir, se inscreve no canal. Se você não gostou, volta aqui amanhã que eu prometo fazer um vídeo melhor pra você. E é isso, espero que fique interessado com o seu valeu, um mundo dos quadrinhos interessantes que não vale a pena serem largados. Vai ser no próximo vídeo e falou!